Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "E o que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós pensávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde eles iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhes e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É um evangelho conhecido nosso, dos discípulos de Emaús. Nós notamos aqui que os discípulos, eles estão desistindo. Nós notamos que os discípulos estão voltando à antiga vida. Depois de terem uma experiência com Deus e depois de passarem por todo aquele drama da paixão e morte de Jesus, eles estão voltando à vida velha. Meu irmão, minha irmã, isso muitas vezes acontece conosco, né? Nós abraçamos a fé, nós no início nos entusiasmamos, mas depois de um certo tempo de caminhada, vêm as decepções, vêm as dores, vêm as dificuldades, vêm os problemas, vêm os sofrimentos. Há certas fraquezas que no início a gente conseguia parar de cair nelas, elas retornam. E aí a gente vai desanimando. Aí vai se decepcionando com lideranças, vai se decepcionando com coordenadores, vai se decepcionando com uma autoridade ou outra, enfim.
e aí nós corremos o risco de desviar o caminho. Nós corremos o risco de desistir por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas falhas, por causa do defeito e falha dos outros. Nós nos autopunimos e nos autoexilamos, ou seja, nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, não é Deus o prejudicado, somos nós. E, enfim, muitas vezes nós somos como esses discípulos de Emaús, que estavam tristes, cabisbaixos, decepcionados, frustrados porque não aconteceu tudo aquilo que eles esperavam que fosse acontecer. Deus agiu de uma maneira totalmente diferente, agiu através da cruz, utilizando a dor e o fracasso para depois daí tirar vitória e ressurreição e inclusive a cura da própria dor. Mas o Cristo, ele não nos abandona. Nós vemos aqui neste Evangelho o Cristo que se aproxima deles, o Cristo que olha para eles, o Cristo que caminha com eles, o Cristo que explica as Escrituras para eles, ou seja, Deus o tempo inteiro vem ao nosso encontro de diversas maneiras, de diversas formas. É preciso reconhecê-lo. Ele vem ao nosso encontro para que nós não nos desviemos do caminho. É preciso que nós estejamos atentos, escutemos a voz de Deus que vem de diversas maneiras através da igreja, nos tocar, nos falar, e saiamos da nossa cegueira, do nosso desânimo, ou das nossas revoltas, ou das nossas decepções e frustrações. Porque é como o Senhor nos diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Como muitas vezes nós somos lentos. E como o nosso crer, às vezes, está condicionado a sentimentalismos e falta aquela convicção que não é fruto nem de sentimento, mas é fruto de uma fé que identifica a verdade e, sabendo que aquela é a verdade boa para mim, eu permaneço nela. Mesmo que os sentimentos sejam negativos, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que eu carregue a cruz, mesmo que haja dificuldades e até contradições na caminhada. Que bom que Jesus não nos deixa, Ele caminha conosco. Ele olha para aqueles que estão se desviando do caminho dele, da orientação dele, da verdade que é Ele, e procura tentar nos reconduzir. E que nós nos deixemos reconduzir dentro do nosso desânimo, dentro das nossas decepções, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas contradições, quedas e pecados. Nos deixemos reconduzir. Ele quer sempre nos reconduzir. Cristo quer sempre nos alcançar. Ele caminha sempre conosco, na esperança de nos tirar da cegueira, na esperança de nos fazer reconhecê-lo, na esperança de nos fazer voltar atrás, voltar o caminho e retomar a nossa caminhada de fé. Porque quando eles reconhecem o Cristo, diz o texto, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Então, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos essa capacidade, reconhecer os nossos erros, as nossas quedas, as nossas fraquezas, perceber as situações que são difíceis, mas não deixar isso nos afastar de Deus, muito pelo contrário. É por causa dos erros, das quedas, das decepções, das frustrações, do meu erro, do erro dos outros, é que eu devo mais ainda me aproximar de Deus e não me afastar. Que nós tomemos essa decisão e que nós levantemos e voltemos para Jerusalém, ou seja, para
buscar a vontade de Deus e viver a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.